Nesse momento, você está operando sob efeito de pânico ou euforia? Medo ou ganância? É a pergunta que eu faço em todos os vídeos, porque se você identificar esses dois sentimentos no mercado, você vai conseguir se diferenciar da grande maioria das pessoas que perdem dinheiro. Eu me chamo William, sou criador do canal Monetize Seu Dinheiro, e por aqui nós alinhamos análise técnica e de sentimento do mercado de forma sincronizada para potencializar os nossos resultados. E no vídeo de hoje eu vou querer estar analisando o Bitcoin como de praxe em seus tempos gráficos maiores, trazendo para os tempos gráficos menores e tentar entender se de fato revertemos a tendência de alta que vínhamos seguindo desde 2023 e entramos em um bear market. Vou analisar também o sentimento do mercado, tentar entender se estamos com as sardinhas efetuando muitas compras, se são as grandes instituições que estão comprando ou se de fato estão vendendo, entender sobre o índice de medo e ganância, como está nesse momento, o que a grande maioria das pessoas estão esperando sobre o corte de juros em dezembro e no início do ano que vem. Dar uma passada também sobre as notícias do mundo que isso influencia no preço, pelo menos no curto, médio prazo. Beleza? Então, diante disso, sem mais delongas e sem vinhetas, bora para a análise do vídeo de hoje. Hoje eu vou tentar fazer um vídeo mais rápido possível. Eu vou estar passando aqui com o Bitcoin, já começando com os tempos gráficos dos indicadores de sentimento. É nítido que não está legal, não está bonito. A gente nota que está tendo um aumento significativo de Open Interest, praticamente desde 30 de outubro aí o Open Interest tem subido, porém, se analisarmos o preço do Bitcoin desde então, ele está caindo. Então, é um movimento que não gostaríamos de estar vendo. Você nota que o preço cai e o Open Interest sobe. Na maioria das vezes que isso acontece, mostra que a queda tende a ser forte, a queda tende a ser um pouco mais agressiva, porque mesmo com o Open Interest entrando no mercado, ou seja, dinheiro novo entrando em mercados futuros e alavancagens, o preço tende a continuar caindo. Então, em um termo menos técnico, o termo mais simplista, basicamente as pessoas não estão interessadas no movimento de alta, e sim no movimento de queda. Isso traz uma sofrência maior para o preço. E, diante disso, nós também podemos notar que o longs e shorts também está subindo. Nota-se que ele está agora no nível extremo de mais de 3 long para cada short. Então, a grande maioria das pessoas está shortando, está tendo muito short, e com o Open Interest subindo e o preço caindo. Isso é a combinação perfeita para mais quedas. E eu tenho trazido isso já no canal há alguns dias sobre essa possibilidade de ter quedas mais agressivas, porque os indicadores de sentimento não estavam saudáveis. Diante disso, eu também tenho aqui para passar para vocês sobre o TRDR. É uma ferramenta que eu acompanho também há um tempo e eu tenho falado sobre esse indicador. Talvez é o que eu mais tenho falado nos dias, porque o, o Open Interest ainda acabou oscilando. Teve alguns momentos que teve uns momentos legais em que o Open Interest caía junto com o preço, o Open Interest subia, o preço também subia, mas no modo geral, se analisar um panorama maior no 12 horas, isso não aconteceu. No modo geral, o preço caiu com o Open Interest subindo. O Open Interest caiu de uma maneira significativa foi no dia 10 de outubro, que teve o Twitter do Trump com o início da nova guerra comercial, né, da retomada, e aí teve, nota-se como o preço cai, o Open Interest cai também de uma forma significativa. Isso é bom para o preço, porque mostra que as pessoas não estão interessadas nesse momento de queda. E, posteriormente, tivemos até um repique significativo, veio dos fundos, voltou para as regiões ali dos 116 mil dólares, com uma valorização mais de 13%. Então, um movimento interessante para quem gostaria de um bottom fishing. No entanto, após isso acontecer, nota-se que o Open Interest voltou a subir e o preço voltou a cair. Isso é péssimo para o movimento e isso, de uma forma geral, é ruim. Analisando agora essa ferramenta, o TRDR, aqui eu consigo ver as ordens das grandes instituições, nessa parte de baixo das grandes instituições, e daqui de cima as ordens que representam até 1K de dólar. Então, basicamente, notamos que as sardinhas, ou os pequenos compradores, né, que estão chegando no mercado agora, estão comprando muito e as grandes instituições estão vendendo. Isso seria um padrão clássico de distribuição de lucros, né, para quem tem acumulado Bitcoin de algum tempo. E o que eu gostaria que fosse um movimento totalmente oposto, né? Eu gostaria de ver, para acreditar num movimento de alta, nota-se que é de fato o contrário. Quando notamos que as sardinhas estão vendendo, as sardinhas estão entrando em pânico e estão vendendo, é um momento que você vê que o preço volta a subir, certo? Nessas regiões aqui do dia
28 de setembro, nós tivemos uma valorização até aqui legal, uma valorização que girou em torno de 15%, em que o preço saiu das regiões de 107 e foi para as máximas históricas, e se você notar, as sardinhas estavam vendendo. Então, é esse movimento que eu gostaria de ver para acreditar na retomada do preço, e já tem uns dias, há algum tempo, que eu sempre estou falando nas minhas análises que talvez o indicador que mais está incomodando era esse. E nota-se que ainda está grotesco, eles continuam comprando muito e as grandes instituições vendendo. Isso me dá um insight de acreditar que estamos num padrão de distribuição. Analisando o indicador do Fear and Greed, ou seja, o índice de medo e ganância, nota-se que nós estamos em um padrão extremo de medo e o preço, na maioria das vezes que apresenta esse padrão de extremo medo, representa boas oportunidades de compra. No entanto, tendo em vista que os outros indicadores de sentimentos não estão muito saudáveis, é um momento de compra arriscado, porém, pode sim representar nesses momentos de maiores riscos, onde representa as maiores oportunidades no mercado. Nota-se que a última vez que ele chegou nesses níveis, pegando no anual, foi em 4 de março, e até um pouco antes, em 27 de março, foi que ele atingiu um nível máximo, né, o nível mínimo do ano, em 10, extremo medo. Agora nós estamos no 15, 16, ontem estava 15, hoje está 16, ou seja, estamos numa região que, em tese, o risco-retorno é interessante, porque a grande maioria das pessoas estão em pânico, estão assustadas com esse movimento, e isso, normalmente, um evento de extremo pânico representa boas oportunidades. E agora nós vamos para a análise do preço, o price action, e eu consigo notar facilmente que o preço do Bitcoin ele estava num padrão de equilíbrio há alguns dias. De alguns tempos para cá, ele estava num padrão de equilíbrio. Nós trouxemos essa visão aqui no canal. Então, se você não acompanha o nosso canal, eu volto a fazer o convite, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, acompanhe nossas análises diárias sobre os indicadores de sentimento e o price action, que você conseguindo unir esses dois sentimentos, eu tenho certeza que você vai conseguir melhorar muito seus resultados no mercado de criptoativo, e foi isso que conseguiu me dar excelentes resultados no longo desses anos. Eu basicamente consegui multiplicar o meu capital em mais de 4, 5 vezes, e hoje eu estou bem confortável nesse movimento de queda, porque eu fiz boas realizações de lucros e eu também consegui fazer um bom preço médio no médio e longo prazo. Isso tudo com análise técnica e de sentimento de forma alinhada. Então, se você está gostando do conteúdo, considere se inscrever, clique no sininho de notificações para receber as novas análises e dá um like, porque isso ajuda muito a gente a produzir, continuar produzindo conteúdo. E eu ia ficar extremamente grato se você que está assistindo esse vídeo nesse momento, dá um like, porque isso não custa nada para vocês e para mim vai me ajudar demais. Tá legal? Então, a gente estava nesse padrão de equilíbrio, em topo, fundo, e rompeu para baixo. E eu havia dito que a grande maioria das vezes que esse preço rompe para uma direção, ele tem boas chances de romper para outra. Porque, basicamente, após esse rompimento, ele forma uma cunha, que foi o que aconteceu aqui. Ele está formando uma cunha descendente de baixa que tem a maior probabilidade de romper para cima. Então, para que esse movimento se sustente, é necessário que, nesse momento, o preço demonstre força o quanto antes para segurar essas regiões e validar essa cunha para começarmos a acreditar num possível reteste na base da cunha, que ele entraria em confluência com as médias de 200 períodos no diário e no 4 horas, que são as médias mais importantes, né, de 200 períodos. Para mim, são as duas médias mais importantes que representam a saúde do preço, principalmente a do diário. Nota que, se de fato o preço nesse momento ele formar um pivô de baixa abaixo dessa região, tiver um fechamento de um candle abaixo dessa região aqui dos 99K, que foi o último fechamento de ontem, no diário isso representaria um pivô de baixa abaixo das médias de 200 períodos. Essas são as médias simples e exponenciais. Um pivô de baixa abaixo dessas médias pode antecipar um bear market, porque foi exatamente o que aconteceu em 2020, no final do ciclo. Foi a queda dessas duas médias, né? Foi a perda dessas duas médias, foi que causou o início do bear market. Então, eu acredito sim que, se nós tivermos a confirmação dessa queda, que foi o que aconteceu, nota quando aqui ó, no final de 2021, quando ele perdeu e houve a confirmação no movimento, aqui era o fundo majoritário, e ele perdeu esse fundo nesse último candle, ele até voltou a retestar as regiões, voltou a retestar as regiões das médias de 200 períodos,
mas devolveu tudo e entramos em um bear market. Então, eu acredito sim que se de fato acontecer desse pivô de alta, de baixa ser confirmado, podemos estar antecipando um bear market, podemos estar entrando em um bear market. Aí cabe a você aguardar as confirmações dos tempos gráficos maiores, como do mensal, por exemplo, ou de fato já fazer uma proteção de capital. Eu tenho feito proteção de capital desde as regiões dos 106, 107 mil dólares, já vinha vendendo, e o meu último preço que eu vendi os bitcoins foi no 100k, carregava essas posições de alguns anos, então isso já me deixou confortável para fazer essas realizações. E basicamente a minha ideia foi efetuar um caixa, ter um caixa para esses momentos de extremo pânico que está acontecendo agora. Nesse momento eu estou com ordens fracionadas até a casa dos 90k, acreditando que eu possa fazer um bottom fishing com o diário atingindo níveis de sobrevenda e eu efetuar um bom trade. Só para concluir, nessa região a gente nota que o preço chegou próximo de perder os fundos aqui em 2023 e após ele ter voltado para essas regiões, entrou em um bear market e quando ele conseguiu voltar acima das médias de 200 períodos, foi aí que o preço voltou uma tendência genuína de alta, foi a partir de 2023. E depois, quando ele perdeu, nota-se que ele não perde o fundo majoritário, então ele não forma um pivô de baixa. Não foi formado um pivô de baixa, e aqui também não foi formado um pivô de baixa porque ele não perdeu esse fundo majoritário dos 48 mil dólares. Então isso caracteriza que o preço ainda estava forte o suficiente. Aqui ele chegou a praticamente fechar na mesma região, que era a região aqui de 76 mil. O preço veio aqui, fechou em cima e retomou logo em seguida. Então, essa média do pivô de alta no pivô de baixa, abaixo das 1.200 período, esse padrão ele é muito significativo para a manutenção do preço quando se trata do diário. Aqui ele fechou bem em cima, se for por 50 dólares é muito, ele fechou um pouco abaixo, né? E de fato, no dia seguinte já demonstrou uma força significativa. Então isso não caracterizou o pivô de baixa abaixo das médias de 200 período. No entanto, aqui não. Aqui, se ele fechar nessas regiões atual, que o preço tem entregado essa queda de hoje, configuraria sim o pivô de baixa totalmente validado abaixo das médias de 200 período do diário. E, em confluência com isso, também estaria perdendo esse fundo do semanal dos 98 mil dólares. E isso, ao meu ver, invalidaria também todo esse movimento aqui de alta, estaria em sim o semanal revertendo uma tendência maior. Porém, existe sim a possibilidade dessa cunha ser validada e é nesses momentos em que existe o extremo pânico que eu particularmente gosto de me expor porque eu fiz realizações de lucros para me preparar para esse tipo de momento e eu tenho também aproximadamente 50% em caixa. Então, eu fiz realizações em momentos de euforia, eu fiz realizações em momentos que até estava em pânico, mas para mim não era pânico porque eu estava com um preço médio muito bom. Então, por isso que o objetivo é sempre vocês focarem no longo prazo, focarem numa estratégia pensando no futuro, porque assim a probabilidade, a chance de você perder dinheiro é muito menor. Então, o objetivo aqui é que vocês foquem como uma corrida, uma maratona e não um tiro de 50 metros, de 100 metros, porque assim você aumenta as chances de ter melhores resultados. Então, de uma maneira geral, para concluir, o que eu gostaria de ver e o preço não tenha demonstrado força no curto prazo. O preço não consegue passar nem das médias de 200 períodos de uma hora. E eu já havia dito isso que para eu começar a acreditar na tendência de alta novamente, precisava de romper essas regiões. E todas as vezes que veio tentando, o preço vem e acaba perdendo. Vem novamente e acaba perdendo. Aqui tentou, ficou, perdeu um pouco, veio aqui novamente e perdeu de novo. Então não está conseguindo se manter, não está formando uma tendência saudável entre topos e fundos ascendentes acima de uma hora, não está conseguindo. Em consequência disso, 4 horas da mesma forma. 4 horas, todas as vezes que testou, ele perdeu. Todas as vezes que ele veio testando, desde o Twitter do Trump, em 10 de outubro, ele perdeu essas regiões e não conseguiu. E isso causa uma deficiência para a manutenção do preço, para a manutenção da alta. Então, o Bitcoin ele continua muito fraco. Então, para eu começar a acreditar que o preço está em uma tendência saudável novamente, eu precisaria de ver no mínimo uma hora começando a se manter acima e notas que isso não está acontecendo nem no 15 minutos. Então, isso é muito ruim para o preço, é muito ruim para a manutenção do preço. Então, diante disso, o que de fato eu estou fazendo? Eu deixei algumas ordens de compras a partir de 97k, então eu já atingi duas ordens de 97 e 96, e eu fracionei as ordens até a região
ali dos 90 mil dólares. Por quê? Mesmo eu acreditando que esse pivô de baixa, abaixo das médias de 200 períodos, pode sim antecipar um bear market, eu também acredito que existe a possibilidade de um possível reteste nessas regiões, que seria o conhecido short squeeze, que liquidaria a grande maioria das pessoas que está shortando muito forte nesse momento, analisando os indicadores do TradingView, que seria o RSI Levels, quando seria exatamente nesses momentos em que o preço atingisse a casa dos 90 dólares ou até mesmo abaixo, mas as regiões aqui de 90 mil, 95 mil dólares já entraria em níveis de sobrevenda. Na verdade, o diário já está próximo de um nível de sobrevenda e nós sabemos que a grande maioria das vezes o diário entra em níveis de sobrevenda, são regiões importantes em que pode-se sim estar estabelecendo uma base de preço no mensal. Então, esse gráfico mostra onde o preço entraria em sobrevenda e a partir aqui dos 94 mil dólares já estaria entrando em sobrevenda. Eu acredito que dependendo da queda, até os 95 mil dólares já configuraria um movimento de sobrevenda. Então, até a casa dos 90, se chegar nos 90, vai estar um momento de pânico extremo e extremamente sobrevendido o preço, e é onde eu gostaria de estar entrando nesse movimento de pânico, acreditando num possível bottom fishing aí do mensal e acreditar que eu posso estar fazendo uma pesca de fundo que seja momentânea, até mesmo para ele fazer um repique até as regiões, quem sabe dos 112 mil dólares, que existe sim muita liquidez, e eu estaria fazendo um trade ainda a favor da tendência majoritária do mensal. A tendência majoritária do mensal ainda segue intacta, embora esse movimento, sim, de fato está feio, nós estamos voltando para uma região de extrema importância, que é a de 95 mil dólares, que é basicamente o fundo da retração de Fibonacci, que é a 0,618. Então, essa é a retração ouro, em que a grande maioria das pessoas tratam ela como uma retração de ouro, né, os grandes analistas. Então, é onde seria uma boa oportunidade de compra no mensal, acreditando que eu possa estar buscando uma base de preço para tentar pelo menos um fundo descendente, né, um topo descendente para novas quedas, ou em um cenário melhor, de repente até conseguir fazer um trade a favor da tendência majoritária, que ainda é de alta no mensal. No entanto, mesmo sabendo que existe sim toda essa possibilidade de estarmos entrando em um bear market, estarmos entrando em uma tendência de baixa no diário, que já estamos, e sim, de fato, confirmar esse pivô de baixa acima das médias dos 200 períodos, ainda assim, eu estou exposto, eu gosto de me expor nesses movimentos de queda em que o preço apresenta um pânico generalizado. Mas para eu me posicionar nessas questões, nessas posições, eu precisei de fazer realizações em momentos que as pessoas não acreditavam que o preço ia cair, eu precisei de fazer vendas em momentos que a grande maioria das pessoas acreditavam que o preço iria a 150 mil dólares, e até eu mesmo acreditava, mas como nós não podemos fazer previsões, não temos previsões, não acreditamos que existe uma forma de você ser 100% assertivo, é sempre bom você reservar um caixa para que em eventos como esse você ter condições, ter saúde ainda financeira para estar efetuando as compras. E eu também tenho ordens para caso o Bitcoin volte até a casa dos 90k, que seria onde eu tentaria um bottom fishing, a tentativa dessa pesca desse fundo do mensal. Então, basicamente, o que eu estou fazendo é isso. Mas o que me deu a possibilidade de fazer isso foi fazer realizações de lucros em outros momentos, separar no capital. E mesmo com todas essas posições de ordens que eu estou fracionadas até os 90k e essa pool de liquidez da Solana, da rede Orca com o Bitcoin, eu ainda tenho aproximadamente 50% de caixa que eu separei para um possível bear market, se de fato entrarmos em um bear market nesse momento. Então, para finalizar, eu queria só estar trazendo aqui para vocês. Esse é o site, o Polymarket, onde mostra as probabilidades. Então, eu vou estar, para concluir no vídeo aqui, eu vou estar falando um pouco aqui com vocês sobre as notícias e sobre as probabilidades aqui. O preço estava elevado nos últimos dias, as pessoas estavam confiantes porque acreditavam que o Fed cortaria 0,25 pontos novamente no final, no início de dezembro. E esse gráfico aqui agora acredita-se ainda, 51% das pessoas ainda acredita que haverá queda, a maioria das pessoas ainda começa a acreditar que haverá queda no corte, que haverá mais um corte de juros, porém 46% das pessoas não acreditam. Então algumas pessoas voltaram a ficar muito pessimistas e isso reflete totalmente no mercado, porque se não houver cortes, a grande maioria das pessoas tendem a proteger os seus capitais em rendas fixas, em rendas mais seguras, né? E aqui, até o Twitter do Trump, antes da guerra comercial,
estava gerando em torno de 80% de pessoas acreditando que haveria corte. E esses valores só têm caído após o shutdown, que foi o fechamento dos Estados Unidos em relação às notícias da inflação e dos dados de seguro-desemprego e tal. E por conta de tudo isso, as pessoas começaram a ficar muito negativas em relação a esse possível corte, não somente em dezembro, como também em janeiro. E isso reflete diretamente no preço. Então, eu acredito que, por um lado, isso aqui é bom, porque se de fato o preço vir, se de fato o Jerome Powell, o presidente do Fed, no mês que vem cortar novamente os juros, todas essas pessoas que estão muito negativas vão voltar para o mercado com um FOMO exacerbado e eu acredito que o preço tende a se valorizar, sim, pelo menos no curto prazo, porque, como eu digo, as notícias sempre alteram o curto prazo, o médio prazo, mas o longo prazo, os seus investimentos não podem ser pautados em notícias momentâneas. Então, no curto prazo, isso vai fazer um bom preço, sim, e eu ainda acredito que haverá mais um corte. Então, talvez, por essas questões, eu ainda estou confiante que o preço tende a ter uma retomada nos próximos dias, que façam um short squeeze para liquidar essa galera que está muito shortada nesse momento. E eu estou basicamente 50% exposto e 50% em caixa. Desses 50% que eu estou exposto, eu ainda fracionei as minhas ordens para tentar essa retomada no mensal, como eu já passei para vocês. E seguindo aqui para concluir, o calendário econômico talvez é o que está causando mais esse pânico. O calendário econômico ele está bem instável, porque pelo fato do shutdown ter acontecido, as agências de informações elas não colheram mais os dados e por conta disso o Fed está operando no escuro. Então, eu olho aqui por esse site aqui, o Trading Economics, e mostra que haverá esses dados que serão divulgados os dados, porém no calendário aqui do Investing não aparece. Então, sinceramente, eu acredito que está ainda um momento incerto, porque nós estamos no dia 14 e ontem o shutdown foi encerrado, então tem menos de um mês para a colheita de dados, para uma maior, para o Fed colher maiores informações, então eu acho que ainda é pouco e provavelmente os dados que serão divulgados talvez ainda não serão muito precisos e eu acho que é isso que está causando o pânico extremo no mercado, as pessoas estão muito inseguras e em consequência disso gera a incerteza se o Jerome Powell vai fazer o corte de juros ou não. Então, basicamente, o que eu queria passar para vocês é isso. Nós estamos em um movimento de extrema incerteza, o preço não só o Bitcoin, mas tudo está caindo. Lá fora o S&P caiu ontem muito, hoje o futuro já está caindo também aqui no gráfico. Então, não é só o Bitcoin que está caindo, é o geral, todo mundo, o mercado está em pânico e é nesses momentos de pânico que surgem as boas oportunidades, mas oportunidades com cautela. Muita cautela na alavancagem, porque nesses momentos se você não se prevenir com um stop, ou se você se alavancar demais, você tem grandes chances de ser liquidado, porque os movimentos são bem agressivos. Então, façam os movimentos, investimentos fracionados com estratégia e sempre focando no longo prazo, que a probabilidade de você ter bons resultados, ela aumenta de uma forma significativamente. Então, eu ainda acredito que existe a possibilidade de mais um corte no mês que vem, e eu acredito que se de fato isso acontecer, podemos ter sim ainda um final de ano bom, ainda podemos ter uma retomada do preço. Porém, existem uma série de fatores que eu já passei para vocês aqui, que exige sim e mostra uma cautela, porque podemos de fato estar entrando em um bear market. Legal? Mas essa é a minha humilde opinião, e se vocês gostaram do conteúdo, eu peço mais uma vez, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe nos comentários aqui as suas dúvidas, as suas críticas. E se você não gostou do vídeo, deixe um motivo também que você não tenha gostado para a gente ir evoluindo e melhorando junto. E se inscreva nas minhas redes sociais, monetize seu dinheiro, no Instagram e monetize seu dinheiro no TikTok. Lá eu sempre estou postando também notícias e lá no dia de ontem, eu estava já passando as possibilidades e eu havia dito as probabilidades de o que está acontecendo hoje acontecer, porque estava recusando mais uma vez as médias de 200 período, numa hora. E, enfim, se você achar que o conteúdo agregou, se inscreva também lá nas redes sociais, isso vai me ajudar demais e vai me dar mais ânimo para produzir conteúdo para vocês. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado da análise e nós nos vemos em breve aí e eu espero que vocês tenham excelentes investimentos.